Existem assim, sérias dúvidas sobre os empréstimos durante a gestão do PT. Alguns desses empréstimos, como por exemplo o Porto Imariel em Cuba, né? Alguns dizem que como os valores nunca eram absolutamente revelados, nunca se sabia se direito. Alguns falavam em 1 bilhão, outros em 800 milhões. Eu não sei qual é o valor que o banco tem desses empréstimos concedidos à ditadura cubana. Depois as ditaduras da África Negra, vendendo serviços de empresas brasileiras. Depois as ditaduras bolivarianas aqui da América Latina. E sempre num conluio entre BNDES, PT e a figura do Lula recebendo por falsas palestras, que ele vai ser condenado nos próximos processos, que ainda não foi só no triplex, por receber propina através de palestras que ele nunca deu, de empréstimos concedidos pelo BNDES, especialmente na gestão Luciano Coutinho, que ficou durante o período do PT, que ficou mais tempo à frente do BNDES. No levantamento que os senhores fizeram, que o senhor fez, é possível constatar esses empréstimos, quer dizer, houve o favorecimento do governo da tirania cubana, né? Houve o favorecimento das tiranias da América Latina, da África Negra, e em suma houve propina. O primeiro seria essa questão mais ampla. E o segundo eu ia falar justamente Joséval, do Odebrecht, né, também. JBS. Vamos pegar no caso JBS e Odebrecht, pegar desses que nós tomamos conhecimento recentemente. Você, se me perdoa, já está, de certa forma, misturando dois temas. Um é a exportação de serviços. Okay. A outra é o apoio financeiro e, eventualmente, a participação societária em alguns grupos empresariais, que é feito através da subsidiária BNDESPAR, que é a empresa de participações societárias. Perfeito. Então, são dois assuntos diferentes, senão o pessoal confunde perfeito. tudo. Não, perfeito. Então, primeiro, isso é a questão da venda de serviço, e o segundo é essa participação societária. No caso da participação societária, só para concluir e passar a bola para o senhor, falam em prejuízos fabulosos de algumas dessas participações do BNDES, de 700 milhões, de 1 bilhão, para favorecer, desculpa usar a expressão, bandoleiros, como os irmãos Batista, que não passam de bandoleiros, não acertam plural, inclusive, o Joesley, o grupo o Odebrecht estão com acusações gravíssimas que pesam. Então, essas duas questões, como é que foi possível, doutor Paulo Rabelo de Castro, nesse trabalho investigativo interno do BNDES? E, por fim, desculpe ser abusar da sua gentileza, teve alguma auditoria interna? Como é possível, se é que teve prejuízo, ter ocorrido tanta coisa e auditoria? Ninguém é culpado. Você vai me prometer uma coisa, você vai ler as 200 páginas. Você é um historiador, você não pode ficar falando as coisas como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação. Eu também... São perguntas. Você está perguntando, mas já afirmando com a sua verve e com o seu brilhantismo. Obrigado. Então fica um debate em parte desequilibrado, mas deixa que eu contra-ataco também. Vamos lá. O que eu contra-ataco é da seguinte forma. Primeiro, para informar para todos que nos acompanham, que eu respondo pelo BNDES desde o dia 1º de junho deste ano. Portanto, eu estou há exatos 45 dias. Nesses últimos 45 dias, eu quero dizer para você que o BNDES é um banco de comportamento absolutamente ético e exemplar. O que eu desafio você é entrar num bordel e depois de 45 dias dizer que aquilo virou um convento. Né? Vamos convir. Né? Bordel é bordel, convento é convento. Né? Então, na realidade, o que eu quero dizer para os nossos telespectadores e ouvintes? É que se você tem um negócio que está esculhambado, que não presta, é difícil em 45 dias você botar ordem numa esculhambação. Eu não tive que botar ordem em esculhambação nenhuma. Em primeiro lugar, porque a minha presidente, que era Maria Silvia Bastos Marques, já vinha fazendo um trabalho de aperto aqui e ali na gestão. Mas eu quero dizer que nenhuma das reformulações que ela fez são reformulações que tiveram que colocar no lugar algo que estivesse mal comportado ou com comportamento esdrúxulo. O que ela fez, surpreendeu, doutor? Nada te surpreendeu? Nada me surpreendeu. Mantive todos os diretores que lá estavam
e tive a oportunidade já de entrevistar um sem número de colaboradores, de técnicos e técnicas, sempre me surpreendendo favoravelmente e depois me surpreendendo com a fabricação, e o Vila que é culpado, em pouco mais de 15 dias, porque houve, obviamente, um certo dia até eu chegar e pedir, dizer que eu estou devendo ao Vila um livro verde com a explicação de tudo, e ele agora que prometeu, e eu virei aqui tomar a lição de casa, quem sou eu, porque ele é um brilhante intelectual, mas vou verificar se ele realmente passou essas 200 e poucas páginas, onde estão esclarecidos esses financiamentos agora, e essas participações. Agora, Paulo, deu para verificar por que dessa seletividade em relação aos recursos que foram concedidos, exatamente, como foi feita a escolha? Então eu vou passar para vocês, embora a gente aí não possa se gastar muito tempo, mas vocês podem, por exemplo, publicar isso já hoje. Primeiro, vocês têm, salvo o presidente da República e por acaso o presidente do Senado, porque ele também gostaria de que o plenário do Senado Federal fizesse uma sabatina a respeito de BNDES. Sim. Tamanha é a curiosidade dos senhores senadores. Então eu fui levar a eles ontem, ao presidente da República e ao senador Eunício Oliveira, essa cópia, e a terceira cópia ao povo brasileiro na mão de Marco Antônio Vila, Denise Campos Toledo e sua equipe. E vocês vão verificar aqui nas páginas 192 que nós fazemos um interessante inventário das 5 principais empresas responsáveis pelas 5 maiores operações diretas apoiadas pelo BNDES desde 1978. Nesse caso, a gente vai bem mais para trás, Vila. E é curiosíssimo que aqui a gente vai encontrar simplesmente todo mundo que conta na economia brasileira, empresas privadas, empresas de economia mista, estados e alguns municípios, e são só os 5 mais. Sim. E vão verificar que essa é a primeira curiosidade, que grandes nomes estão aqui situados, Vale, Petrobras, Anglo American, Furnas, Energia Sustentável, Banco do Brasil, também tem Caixa Econômica, porque são repassadores em alguns anos, CESP, AES, Volkswagen, Ford, e é curioso que neste ponto as alegadas operações tão grandiosas e que teriam gerado tamanhos prejuízos nem constam de ser as 5 maiores operações. Isso só para dizer que o banco, esses anos todos, tem praticado dezenas de milhares de operações bem-sucedidas, dezenas, não são só milhares, dezenas de milhares. Na realidade, se pegarmos as pequenas e microempresas, são centenas de milhares por ano, né? E dentro essas, a nossa, por exemplo, a controladora da JBS, que é a JF, está num modesto 19º lugar entre os 50 maiores clientes de 2001 a 2016. Deu prejuízo? Deu prejuízo, doutor? Por enquanto, não. E os 700, acho que é cerca de 700 milhões? As pessoas dizem o que bem entendem, porque, na realidade, no caso da JBS, a nossa participação é societária. Foram ações compradas na faixa, se eu não me engano, de 7 e poucos reais, e elas estavam antes desse processo político, porque a ação sofre com isso, na faixa de 10 a 12 reais, e portanto com uma amplo lucro embutido nessas operações. E hoje elas estão valendo quanto? Hein? Hoje elas estão valendo 6 e pouco. Então portanto, tem prejuízo. Não, senhor. Deixa eu te dar uma linha de economia. Prejuízo é quando você vende uma ação apressadamente no momento em que ela te parece que está baixa demais e que não vai se recuperar. Mas, curiosamente, o mercado, e eu não posso estar aqui dizendo nada de mais agressivo, porque eu não posso, como parte envolvida, fazer projeção nem de compra, nem de venda. Eu não recomendo que ninguém nem venda, nem compra JBS, mas dá a impressão, olhando tecnicamente, de que todos aqueles que estão na posição nesta empresa confiam na robustez daquilo que foi feito, que é, na verdade, a maior empresa de proteína animal do mundo. Agora quando foi adquirida ações? Se foi feito por pessoas que têm
um lado ético comprometido, isso eventualmente não compromete, por exemplo, a sua agressividade empresarial. E é isso que nós, como sócios, estamos solicitando mediante uma Assembleia Extraordinária, que a gente separe a boa governança de atos delituosos praticados no passado recente ou no passado remoto. Mas, curiosamente, você vê que aqui a página 157, até 31/12/2016, eu acho que eu posso mostrar aqui um pouquinho, quer dizer, na soma entre o que fora investido, havia 3 bilhões e 500 milhões de vantagem a favor do público investidor, porque quando o BNDES investe, quem investe somos nós, através das contribuições tributárias que nós Agora, doutor Paulo, foi feita uma investigação da condição... lucro e, aliás, lucro robusto. Mas houve investigação da condição de mercado na época, porque o TCU está estimando que o BNDES investiu 1,1 bilhão de reais no aumento de capital da empresa na época e estaria superestimada as ações em 124 milhões. Então, por aí começaria uma perda pelas condições de mercado na época. Não, na realidade, quando a empresa se apresenta para ser investida pela BNDES, ela passa primeiro por um grande crivo, saber se há uma política pública que não é definida pelo BNDES, é definida pelo Ministério, e nós votamos no senhor Lula da Silva, votamos na senhora Dilma Rousseff, foram dezenas de milhões de votos, eles tinham o direito moral e o direito, inclusive, a obrigação de formular políticas públicas. Se a posteriori são políticas que pretendiam privilegiar a A ou a B, nós estamos agora revendo isso. Mas privilegiar o A ou B? Eu acho que não, porque veja só, por incrível que pareça, no campo, por exemplo, alimentício, foi investido na JBS praticamente a mesma coisa que no frigorífico Bertin, depois é que ele foi adquirido pela JBS, assim também como na Seara, na BRF, portanto, houve um espalhamento, e quando a gente verifica os quantitativos investidos, e não foi porque o banco procura dar para Joãozinho, para Maria e para Joaquim as mesmas quantidades de balas, não são balas que estão sendo dadas para crianças, são na realidade opções de investimento decorrentes de políticas públicas que querem fomentar a maior capacidade exportadora de carnes do Brasil. E viramos o maior exportador mundial de carnes. Mas e por que Joesley falou que o ex-ministro Guido Mantega teria favorecido e interferido a favor do grupo na BNDES? Eu não conheço. Ele colocou isso na delação. Eu não conheço o senhor Joesley, nunca colhi delação do senhor Joesley, espero que eu não tenha que ter relação com ele. Então, o que eu posso especular aqui, que quando ele diz que forneceu alguma subvenção ilícita para um ministro de Estado, na realidade ele não está dizendo que este ministro, ele viu esse ministro de Estado pegar o telefone e ordenar que algo fosse feito dentro do BNDES. Ele apenas tinha uma presunção de que o ministro iria influir. Quero dizer aos senhores, a todos e todos que estão nos ouvindo, que o BNDES age tecnicamente. São mais de 30 pessoas assinando, rapazes e moças, filhos das nossas famílias que têm um comportamento ético impecável, a não ser que eu esteja jogando fora, junto com essa água suja, o comportamento ético de mais de 90, 95, a maior parte dos brasileiros são corretos. E os nossos filhos são corretos, e as pessoas que passam por concurso no BNDES são corretas. Seria muito difícil haver uma conspiração de 30 e tantos técnicos assinando, isso está certo, isso está certo, isso está certo. O TCU está fazendo aí, no caso, uma engenharia retrospectiva, engenharia financeira retrospectiva, sobre se o valor pelo qual foi comprado o conjunto, o bloco de ações, deveria ter um pequeno ágio ou não. Na avaliação que foi feita da empresa, aliás, muito bem feita, a conta final que o banco tinha na época é que a ação valia o que por ela se pedia e muito mais do que o ágio pretendido pelo vendedor JBS, ou seja, na realidade o BNDES acertou, porque ele pagou um pequeno ágio. Então o senhor discorda do cálculo? O ágio tinha razão de se até pagasse mais do que foi pedido, e a ação subiu muito mais do que foi pago. No geral, o banco e no momento, hoje ela está, depois de toda a queda
queda brutal, Vila, isso aqui é espantoso. Ela está só um pouco abaixo do que foi pago. Daqui a pouco, doutor Paulo, o senhor falando assim, eu vou achar que o Lula foi um estadista. É que você tem que arrumar uma outra maneira mas eu penso assim, que o Porto de Mariel, em Cuba,